Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a grata presença do Bispo Dom Roberto, Bispo de Campos dos Goytacazes. Mas antes, vamos ao nosso tradicional Fala Povo. E a pergunta que nós escolhemos para você é: por que a religião, apesar de ter tantos seguidores, ainda causa tantas guerras pelo mundo? Eu acho que basicamente é você não respeitar o direito à individualidade do outro. No nosso país, que é um país laico, né, você tem a possibilidade de exercer sua religião e respeitar do outro. Quando a gente não respeita a individualidade do outro, a gente se impõe. Falta de Deus no coração, né? Amor ao próximo. Sem amor ao próximo, você não faz nada certo. Apesar de ter uma religião, não tem Deus no coração. A religião não ajuda muito não, que ela também ajuda a fazer a guerra. Aliás, todas as guerras foram responsáveis, a religião foi responsável pelas guerras. Acho que é porque está faltando o principal, que é Deus. E eles não têm esse segmento. Então, por isso que está tendo... Mesmo tendo uma religião, não tem Deus. Eles não. Acho que falta justamente nas pessoas. Você ter uma religião é uma coisa, viver a sua religião é outra. Apesar de ter uma religião, dizer que tem, não vive. E não vive. Entendeu? Eu acho que o que falta nas pessoas é amor. E amor é Deus. Então, Roberto, é um grande prazer em tê-lo aqui mais uma vez, né? E eu tenho certeza que quem está nos assistindo ficará muito feliz com as suas abordagens. Muito obrigado pelo convite e também pela acolhida agora e por esse espaço de estabelecer também um diálogo com o nosso querido telespectador, né? O senhor, nos bastidores, me diz que gosta de provocação, mas não gosta de ser provocado. Antes de falar a pergunta do Não, de provocar, eu não provoco. Então. Agora, de ser provocado é um pouco o ofício, né? A gente tem que, como anunciador de Cristo, alguns vão nos provocar, mas a gente dá outra resposta sempre. Bom que o senhor tem resposta. Aproveita essa pergunta que nós fizemos do Fala Povo, né? Eu, pelo menos, acho que ninguém vive sem uma religião. Claro. Sem buscar uma fé, ela revigora o espírito, a alma, a gente se fortalece nos momentos Sim. difíceis, mas ela tem, pelo menos em nome dela, não sei se por ela, mas em nome dela, as pessoas estão se matando cada vez mais por aí. A gente ouve o Oriente Médio, a gente assiste aí estados em tese islâmicos matando, destruindo bens públicos históricos. Qual é a visão do senhor como um pregador da fé, como um homem de Deus? Bom, a religião mexe com a verdade, com o absoluto. Então ela, digamos assim, para quem anuncia verdades, valores, em uma dimensão absoluta, porque Deus existe ou não existe meio termo. Então, às vezes é difícil combinar anúncio e diálogo, anúncio e tolerância. Mas, a respeito das guerras, eu não diria que as guerras são causadas por motivos religiosos. Por exemplo, o judaísmo, que hoje esse pesadelo do Estado Islâmico, mas não podemos nos omitir que o Iraque foi invadido e destruído. Essas pessoas que hoje estão no terrorismo islâmico foram treinadas também pelos Estados Unidos. O Iraque vai combater o Irã. O petróleo é uma mistura também combustível e que anima as guerras. Então, não é somente a religião. Há uma série de motivos que estão misturados, sim, com a religião e especialmente com a excrescência da religião, que eu chamo o fanatismo, a intolerância e o fundamentalismo, que toda religião tem essa sombra. A Igreja Católica teve, as outras igrejas evangélicas tiveram, todas têm. E importante ir ao fundador da religião, ou ao livro sagrado, que não permite isso. Mas o Evangelho não prega a coação, não prega a guerra, prega a paz. Anuncia a Jesus, o príncipe da paz. Não está faltando, de repente, um pouco de amadurecimento das pessoas que pregam a religião? Sim, muitas vezes, nos últimos tempos, tem aparecido um pouco o marketing religioso em torno ao mercado. A gente disputa, aparece faixas da população, no interesse de trazer fiéis como se fossem clientes. Essa perspectiva não é de Deus. Quando a religião se torna um banco de negociações
Jesus entrou para purificar o templo, não é? Então também tem essa vertente de transformar as religiões, as igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios. Então, isso também não vem de Deus. De Deus vem o amor, de Deus vem a paz, de Deus vem a busca pela justiça. Bispo, a gente tem observado muito por aí que as religiões, elas servem também, o senhor colocou muito bem, que elas servem também, infelizmente, para outros interesses. Como que o senhor, qual a leitura que o senhor faz das bancadas religiosas, aí, independente da ser católica, mas de outros segmentos religiosos, nas posições políticas, principalmente no Congresso Nacional? Quem defende os ideais da igreja não deixa, às vezes, de defender o ideal de uma coletividade? Como é que o senhor vê a participação do cristão, padre, bispo, pastor, com o parlamentar? Eu não quero limitar a liberdade religiosa de expressar e de pensar, muito pelo contrário. Mas vejo que religiões que querem aparelhar o Estado podem ameaçar a laicidade. Isso já vimos na época do Bush, nos Estados Unidos, que ele colocou assim, junto a organizações públicas, as chamadas Organization Faith, as organizações da fé. Ele governava com isso. Isso não é legítimo. Estamos numa democracia pluralista e nós, católicos, há muito tempo, defendemos, sim, o Estado laico. Então, uma bancada corporativista que só pense nos interesses da igreja, por mais legítimos que sejam, não está respeitando a laicidade do Estado. E também o contrário é verdadeiro. Um laicismo exagerado, confundido às vezes com ateísmo, também é contrário ao espírito laicista, ao verdadeiro espírito laico. O Estado não é confissional, mas tampouco pode impingir na população uma ideologia ateia, sem Deus. Mas o ateu não tem direito de ser ateu? Claro que sim. E aí Jesus de Deus não, claro que tem. Não acolhe o ateu? Mas é evidente que acolhe. Tem os mesmos direitos que o não ateu. Agora, o ateu não tem direito a impor essa ideologia via Estado aos outros. Oh, mas se o católico não busca o católico, o rebanho catolicismo, o evangelho não busca o seu rebanho, por que o ateu não poderia buscar? Não, buscar sim, eu estou falando via Estado. Como aparelhamento. Exatamente, eu não estou negando. Ao contrário, o ateu é muito bom que ele, graças a Deus, possa ter a plena liberdade no Estado laico. Ele não deve ser forçado? Evidente que não. Nós defendemos isso. Qualquer intolerância deve ser banida. Mas eu estava me referindo a quando você controla o Estado e, através do Estado, você força uma pessoa contra a liberdade religiosa a aderir a um credo. Ou discrimina. Por exemplo, houve épocas que havia que apresentar um atestado de batismo para ser funcionário. A isso me refiro. Isso é contra a liberdade religiosa. Perfeito. Nós assistimos aí também, não só da Igreja Católica, né, na Igreja Evangélica, de outros segmentos, os padres e pastores estrelas da música, por exemplo. Cantores, sim. Cantores, né? Gostaria de saber o que o senhor pensa disso e se o senhor, se tivesse aí o dom da voz, o dom do canto, também se prontificaria a gravar um CD. Primeiro é um equilíbrio difícil. Tem que ser, como o senhor colocou, padres, pastores, cantores também. É dizer, não podem perder a identidade do que são ministros de Deus, ou secundarizar esse ministério. Segundo, eles estão expostos ao holofote. E por isso mesmo também há interesses econômicos nas gravadoras. É muito fácil dar um passo em falso ou cair no mercantilismo ou na mercantilização da fé. A CNBB tem meditado e refletido sobre esse fenômeno. É verdade que também o púlpito tem que ir ao encontro do povo e muitas vezes
esses evangeliza-shows atraem. Desde que não caiam nessa lógica De da atrair somente pela mercantilização. música, né? Exatamente. Que seja um modo de congregar, mas para enviar para a igreja. Ou seja, se é pastor, vai enviar para a sua igreja evangélica. Se é padre, vai enviar. Não basta isso. Tem que haver uma pertença comunitária. E eles devem não descuidar o seu ministério. Que ser ministro de Deus é muito mais importante que ser pastor, cantor. Bispo, falar um pouquinho do Papa Francisco. Perfeito. E o senhor me corrige se eu estiver errado. A impressão que eu tive antes da chegada do Papa Francisco é que havia uma perda de fiéis católicos para outros segmentos religiosos, como também para o Evangelho. E parece que a chegada do Papa Francisco foi muito acertada, principalmente por ser um Papa, na minha opinião, se eu me corrija se eu estiver equivocado, mais próximo ao povo, pregando uma caridade acima, talvez, até da própria religião, da essência do ser humano. E isso, na minha opinião, vem resgatando a Igreja Católica de uma essência diferente, de uma essência mais próxima das pessoas. Lógico que eu demoraria um programa inteiro para o senhor falar do Papa, mas, em linhas gerais, esse Papa veio para inaugurar um novo momento na Igreja Católica, em termos até de resgate dos fiéis? Eu diria, em relação a perdas, ou, digamos, êxodo, todas as religiões tradicionais perderam fiéis. Segundo, o fato também do crescimento do sem religião ou sem igreja. É outro fenômeno urbano, constatado inclusive no último censo, como aumentou pessoas que não dizem ter uma religião. Então, é mais complexo, não é só a Igreja Católica, são todas as igrejas, enquanto instituições. Elas não estão perdendo para elas estão perdendo para um terceiro segmento, que é o SEM, na opinião do senhor? Tem crescido. Isso é demonstrado pelo censo, é uma leitura do censo. Também há um crescimento do o que se chama um fenômeno individualista. Zygmunt Bauman, que é um sociólogo muito estimado na academia, fala que estamos num momento de um individualismo cada vez maior. Então a pessoa tem essa religião de bricolagem, vai juntando crenças de várias religiões e vai construindo a própria. Diante desses desafios, o senhor está certo em dizer que a resposta do Papa Francisco é muito acertada, muito oportuna, porque vem mostrar a necessidade, independente de um credo, de amar o ser humano, de unir a família humana, de ter esperança para todo o planeta, para toda, digamos, a humanidade. E ele prega também, isso me parece importante hoje, e eu também vivencio muito isso, o diálogo interreligioso e o ecumenismo. Porque, na primeira pergunta, eu diria, se as religiões não aprendem a dialogar e não colocam, assim, pontos comuns de convergência, nós não poderemos superar as guerras. Perfeito. Tem uma outra questão que é importante, está intimamente ligada ao Papa Francisco, foi, digamos assim, a abertura para a possibilidade da anulação de casamento, que as pessoas estão confundindo muito aí com divórcio. São coisas completamente diferentes. Sim, na verdade também no direito civil são duas figuras diferentes. A anulação é o erro contra a pessoa, o divórcio é uma outra história. Exato. Mas a anulação... No direito civil prescreve, tem um tempo de prescrição. A anulação de casamento, essa abertura feita pela Igreja, qual é o intuito maior dela? Qual é o reconhecimento que o Papa tem para fazer essa alteração? Bom, na opinião do senhor, em primeiro lugar, já existia o processo, só que ele, em algumas coisas era disfuncional pela tramitação, pela obtenção das provas, porque havia sempre uma instância revisional, a tardança e também os custos processuais. O Papa volta o foco na acolhida dos casais que apresentam com convicção
certeza que o matrimônio deles foi nulo, por 21 capítulos de nulidade, e então coloca a pessoa do pastor. Antes eram juízes, agora é o próprio pastor, o bispo diocesano, que sem mediações atende e, com 2 consultores, sim ou não, pode exatamente dar uma sentença. E nessa sentença já resolve o assunto. Um processo muito mais enxuto, e que, evidentemente, tem a proximidade do pastor. Então, esta reforma do processo de nulidade vem ao encontro de uma igreja misericordiosa. Ele sempre anuncia que uma nota fundamental da igreja é ser misericordiosa. Ela não é madrasta, é mãe, acolhe. Ela não é alfândega, ela é ponte a igreja. Ela não cria muros, ela cria Não cria muros, ao contrário, abre as portas. E isso um dia poderá vir a acontecer também com o divórcio? É diferente a perspectiva. O processo de nulidade tem uma lógica de fortalecer o vínculo. Porque você está dizendo, não houve vínculo, não existiu vínculo. O divórcio tende a debilitar o vínculo porque diz, há vínculo, mas vamos dissolvê-lo. O negativo do divórcio é justamente isso, que o vínculo já está bastante... hoje estamos numa cultura muito individualista e a família tem uma espécie de visão de consórcio. A gente sai da família como se fosse uma espécie de contrato de livre vontade, não que não tenha liberdade e consentimento, mas a família é também uma instituição, há um vínculo. E se não fortalecemos esse vínculo, evidentemente temos o abandono, temos crianças que não têm referência, temos violência com os jovens e temos a droga crescendo. Você acha que tudo isso pode vir ser consequência de um divórcio? Isso é estatístico, não é? Lamentavelmente, não consequência de um divórcio, de vários divórcios. Não, se não a união estável, então a união estável estaria fadada à desgraça. Não, porque a estável, que eu saiba, na Constituição, a Constituição quer converter a união estável em matrimônio, ou não é assim? Sim, no Código Civil, inclusive, né? Na Constituição, então, não, no Código Civil. Podemos convertê-la em casamento. Exatamente. Essa é a ideia. Na verdade, o divórcio é uma saída, mas não uma solução. A solução, nos parece que é a forma de pensar de Deus, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Então, Deus pensa que o amor tem que crescer, que o amor matrimonial tem essas 2 características ou atributos, a unidade e a indissolubilidade, que são digamos, os requisitos para criar um ninho saudável para os filhos. Quando os pais se separam, você sabe que é um drama. Por melhor que seja a convivência, somos amigos, já não é a mesma coisa. Então, pensando nisso, inclusive os países divorcistas como o Uruguai, ou a Suécia, ou esses países que foram os primeiros em aderir ao divórcio, eles têm juízes de paz e de reconciliação, que trabalham muito, se é possível, salvar o vínculo. Ok. Nós estamos aqui conversando com o Bispo Dom Roberto, vamos ao intervalo e já voltamos.